Ó, a Márcia e a Daliana estão aqui. Elas trouxeram um monte de coisas legais. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada. Ana Patrícia já tá doida ali, mandando mensagens. Ai, Daliana tá aí, Daliana está, Ana P. Um beijo, Ana P. Meninas, bem-vindas, viu? Obrigada por terem vindo. Tô doida pra saber do evento. Antes da gente falar aqui de tudo que vocês trouxeram, das dicas, vamos falar desse evento que vocês estão organizando? Para ou ímpar? Quem vai primeiro? Daliana ou Márcia? Então, nós vamos fazer uma tarde, um chá da tarde no Nick Buffet. E vai ser bem interessante porque a gente vai trazer algumas dicas, Carol Organize também vai estar falando. Então a gente fala dos cuidados e eles vão estar falando, e ela também vai estar falando com a gente sobre a organização dos espaços. Então é uma casadinha bem interessante. É ao vivo, né? Vai, tem nada então, não. Bem interessante para que a gente possa falar um pouco dos cuidados, né? Você sabe que a nossa população, ela está envelhecendo, né? A gente está aí com uma projeção de uma faixa etária quase que invertendo a nossa pirâmide, então a gente precisa tomar alguns cuidados em relação às escolhas, né? Então a gente trouxe algumas coisas aqui para a gente estar trazendo essas informações para vocês, né? Muito legal, um monte de coisa, inclusive, mulher, me dê um norte aqui, vocês querem começar falando por onde, mostrando o que aqui? Aqui é só uma pequena amostra do que a gente vai passar lá no dia do curso. Aqui é só só para você ter uma ideia de como vai ser. Vai ser uma apresentação bem dinâmica, com dicas práticas que você vai poder aplicar na sua casa. Muito legal, Vamos gente. começar ali pelo piso. Então. É aqui então, por favor, Diego, mostra aqui embaixo pra gente. Gente, eu achei maravilhoso que elas botaram 2 cadeirinhas nesse piso. Eu não estou aguentando, que eu amei essas cadeirinhas para enfeitar, gente, coisa mais linda. O piso... Mostra aqui, por favor, Diego, ó, o calango, não sei. Esse piso é um piso especial. É o seguinte, existem vários tipos de piso no mercado. No curso, a gente vai abordar vários tipos. A gente escolheu esse porque esse é o ideal para a gente usar em quarto e em closet. Sim. Porque ele é... Isso para todo mundo? Para todo mundo. Porque só um adendo, aí na tela tá agencialar.com.br, que é onde você faz a inscrição para participar do curso, tá? Só para você se orientar, tá? Sim, é esse piso. Ele é ideal para quarto porque ele é um piso quente, ele não vai ficar esfriando. Então, você vai se arrumar no closet, no quarto, você pode descer com o pé descalço e ele não vai ser... Não tem brilho, então ele não é derrapante. Ele não escorrega. Mas eu achei lisinho, não? Ou é que estou doida? Deixa eu ver. Não, é porque eu tava aqui botando um pé só e ia deslizar, mas eu fiz o teste ao vivo aqui. Realmente não é derrapante. É legal demais, não derrapa. Porque geralmente quando você tem um quarto frio, um piso frio no quarto, você tende a botar um tapete. E o tapete é perigosíssimo para escorregão e para queda. Principalmente para vovôs e vovós, essa turma da melhor idade também, né? Se você não tem outra opção, tem que colocar o tapete, escolha um tapete fininho e coloque um adesivo nas pontas, que é um plástico que a gente coloca embaixo do tapete antiderrapante. Poxa, mas legal. Isso em último caso, se você tiver que colocar o tapete. Não é o mais ideal para a terceira idade. Então nada de tapete, melhor. Mas se colocar com um adesivo para fixar as pontas. Pelo amor de Deus, que a gente não quer nenhum acidente com vovôs e vovós. Tem até acho que uma imagem aí do tapete colocadinho. Deixa eu ver como é que é, Júnior. Bota aí, por favor. Tem lá certinho? Bota aí, Júnior, pra gente ver esse tapete. Vocês mandaram. É o que? O tapete no lugar certinho onde ele fica? Não, eu só mostrei a espessura do tapete. Porque tem até isso. Que tem que ser bem fininho. Aí, peraí, deixa eu ver aí. Aí tem um tapetão no quarto, mas volta aí que eu acho que eu vi. Aí, esse é bem fininho. Pronto, ó, a espessura dele, bem fininha. Então, quanto mais fininho, mais seguro, é isso? Porque no piso não pode haver nenhum desnível. Tem que ser tudo liso. Então, por isso que a gente escolhe esse piso, que ele dispensa o tapete. Arrasou muito. O que mais, meninas, vocês têm aqui? Pois é, a gente também vai falar um pouco das barras, né? Você tem a barra que a gente coloca fixa nas paredes, geralmente a gente usa nos banheiros, dentro do box, ao lado do vaso sanitário. E assim, um detalhe importante é que a gente precisa usar a barra que é especificada para a apreensão que a gente fala, né? Ou seja, para você ter esse conforto. Então, geralmente, o idoso ele já vai ter problema de articulação. Então, a barra precisa ter um diâmetro, né, adequado para que você consiga. Muitas vezes, equivocadamente, a pessoa coloca um acessório ou um puxador de um móvel, por exemplo. Então, não é interessante, porque você tem... Dá no truque, tipo truque. Né, usando formas paliativas. Então, assim, eu trouxe a diferença porque realmente a gente consegue perceber o diâmetro é diferenciado porque você tem um apoio. Bem mais seguro aqui, pelo amor de Deus, E só lembrando, existe a norma BNT que especifica as alturas, mas quando a gente vai projetar para o idoso, a gente tem que se preocupar com a condição do idoso. Então, a altura vai ser a altura confortável para ele. Legal. A gente vai analisar o alcance dele, a sustentação dele, e não vai seguir a norma, vai seguir a
personalidade. Bem personalizado, né? Um trabalho bem personalizado, até porque cada vovô e vovó tem uma altura diferente. Isso tudo aqui é para que eles tenham essa melhor idade, muito mais confortável. A gente está vendo aí umas fotos de um banheiro que tem a barra dos dois lados. Precisa dos dois lados ou um só já ajuda, já funciona? Essas imagens aí foi bem recente da Casa Cor São Paulo agora, legal. que a arquiteta Flávia Ranieri, ela trouxe algumas soluções para o estudo de longevidade. Então, assim, são soluções que a gente pode estar visualizando diferenciada da barra, com revestimento também diferente, ou seja, você não precisa ficar com a cara de hospital, a casa. Porque tem gente que tem essa impressão, Exatamente. Né? Então, a ideia é que a gente traga soluções, né? Olha, então, que lindo a gente pode visualizar o uso da barra, o contraste do piso, o banco, que você também vai poder estar dando apoio. Esse banco ele é retrátil, então você tem a opção do banheiro atender várias faixas etárias. Né, e o interessante é que as barras, elas estão aí totalmente no contexto, parecendo, né, que é do design, foi lá, que realmente é da arquitetura ali daquele ambiente, só que fica parecendo um ornamento, digamos assim, né? Não briga com o ambiente. Essa daí coordenando com a pia, essas outras aí também. Tendo contraste, exatamente, né? Do material da parede com o acessório. Então, isso é importante também a gente estar atento, né? Então, assim, por isso a gente está trazendo essas informações, que é um alerta. Na realidade, às vezes você tem a oportunidade de fazer uma mudança na sua casa e você não se atenta a esses pontos que a gente pode estar melhorando e gerando conforto realmente para o usuário, né? Viu? Priscila, outra dica que a gente vai trazer hoje é em relação às cores. Sim. Porque o idoso geralmente vai ficando com baixa visão. Então, o importante é você fazer contrastes. Aqui, por exemplo, filma aqui de novo, por isso a gente tem essa cadeirinha preta, lá, a cadeirinha preta lá embaixo, e a cadeirinha transparente. Porque o contraste do móvel com o piso vai facilitar a visão. Então, quanto mais escuro o móvel, melhor. Depende da cor do piso. Por exemplo, nesse caso aqui. Você vê que a cadeirinha transparente é mais escondida. A preta você já vê mais facilmente. Vendo. Então, sempre tem que ter esse contraste. Legal. Aí a gente também representou o piso com a parede. A parede mais clara e o piso mais escuro. Para ele ter noção dos limites do ambiente. Bacana demais. Se você bota tudo uma cor só, dá uma certa insegurança. É verdade. Quando você tem noção exata dos limites, você se sente mais seguro no ambiente. São uns detalhezinhos que algumas pessoas dizem até que é frescura, frescura, mas que fazem diferença. Agora, quando vocês falaram, eu tive a percepção incrível disso, do piso, deles saberem, né, o ambiente direitinho, de onde termina, de onde começa. Ó, as diquinhas que valem a vida aí. Essas maçanetas, meninas, que eu tô bem curiosa. Maçanetas, muito bem. A gente tem o modelo tipo alavanca, que é essa daí, que você vem com essa é mais que a gente vê. E aí você até com o cotovelo você consegue acessar. E aí você vai para o tipo bola ou esse outro tipo de apreensão que não é interessante. Esse aqui é mais difícil, misericórdia. Você não tem um apoio. Então, o tipo alavanca, que é esse modelo mais comum, né? A gente está trabalhando aí com design quadradinho, mas ela tem ela mais arredondada. Mas esse formato anatômico, né, da alavanca é que você consegue ter o acesso e o acionamento independente da condição. Você vem com um pacote de compras na mão e aí você com o próprio cotovelo você consegue acessar. Então, para o idoso, isso daí vai estar facilitando também. Arrasou. Né? Até a maçaneta a gente tem que se ligar aí nesses cuidados. Exatamente. Essas lâmpadas, essas luzes, meninas. A gente ia falar um pouco da iluminação. O importante numa casa como um todo é você não ter contraste de iluminação de um ambiente para o outro. Você torna muito claro, depois você para um ambiente muito escuro. Aquilo perturba a sua visão e a sua retina tem que se adaptar novamente e dar uma certa segurança. Então, o ideal é que todos os ambientes da casa tenham a mesma intensidade de iluminação. Olha! E dentro de um vão, vamos falar do quarto, também é ideal que não exista contrastes dentro do próprio ambiente. Aqui a gente trouxe um que você não deve fazer, é colocar a lâmpada direto no teto, sem nenhuma proteção. Sim, tipo, botar, tá lá o bocal, joguei a lâmpada lá, tá lá. Não é bom por quê? Porque causa um ofuscamento quando você olha para a lâmpada e porque ela ilumina bem o centro e os cantos ficam escuros. Entendi, verdade. Então, o que a gente indica é uma iluminação indireta. A iluminação geral do quarto ser indireta e você ter um reforço nas áreas que eles vão executar alguma atividade manual. Se você vai ler, se você vai costurar, se você vai pintar, ali a gente faz uma iluminação de reforço. Arrasou. Então, nunca essa história de botar a lâmpada direta assim, por exemplo, comprei e botei. Aqui já é um exemplo do correto se fazer essas duas. Aqui... Deixa eu afastar até essa parte. Aqui é só um exemplo de uma iluminação indireta, que é com a luminária. A luminária, ela vai ter um vidro fosco na frente, que vai proteger o ofuscamento. Não vai dar ofuscamento, porque está protegendo a lâmpada.
E aqui, ó, deixa eu ver se vocês veem, ó. A lâmpada, ela é recuada em relação ao vidro. Então já protege ainda mais a Gente, é a umas luz. coisinhas que a gente nem sabe que faz diferença. E essa lâmpada aqui, ó, ela faz um foco. Ela banha a mesa de luz. Então, se você Uma luminária diretamente. diretamente. Então, se você tem uma bancada de estudo, uma bancada de costura, você usa essa par 20 e você vai ter um banho de luz, o reforço de luz. Se ela estivesse sozinha, a luz espalhava. Espalhava. Né? Por isso que. Deixa eu ver aqui de novo essa peça. Ela vai intensificar a iluminação onde você precisa. Como que chama essa peça aqui? É uma lâmpada par 20. Lâmpada pavê. Gente, eu adorei isso, ó. Maravilhoso. Já tô imaginando aqui, ó, pra dar. Aí direciona a luz. É, Em e vez- ela é se boa você porque usasse ela não- só ela, né? Ia ficar a luz espalhada. Mas aqui, ó. Pá. E é bom porque ela não faz uma mancha, ela espalha. Então, continua essa ideia. Até isso, eu tô É. chocada porque a pessoa não sabe nem que tem isso. Verá nada, mulher. Ai, Senhor Jesus, que eu não sei. Eu boto São uma lâmpada, eu vários acho detalhes, bom. Tá é. maravilhoso. Bom, são vários detalhes e esses e outros mais as meninas vão dar de dica nesse evento muito bacana que acontece na quarta-feira, dia 1º. É um chá da tarde, né? Chá da tarde. A primeira palestra é a minha de Márcia, que a gente vai continuar dando mais dicas voltadas para closet e quarto. Ah, Aí vai legal. vir um chá delicioso da Nick. Que eu amo. E a segunda fase, a segunda parte é a palestra com Carol Organizé. Querida, arrasa muito também. Ó, deixa eu mostrar pra eles mais uma vez, porque tava passando aqui as fotos dos closets com as luzes, só pra gente ver, porque eu amei, eu tava curiosa já querendo saber. Olha lá, esses closets ali com a luzinha dentro do armário, né, gente? É importante ter esse equilíbrio. Ó. Essa solução, ela é com presença, sensor de presença. Então, na hora que abre a legal. porta, a gente tem um acionamento. Então, isso é importante também. A porta ter essa do iluminação. armário ou closet, isso aí, né? Isso aí é a porta do guarda-roupa, né? No Guarda-roupa. caso, Gente, do uma closet. luz dentro do guarda-roupa, eu preciso! É importante, porque facilita, Tudo. né? Você consegue visualizar as peças, isso fica mais fácil o acesso e o conforto também, né, para o usuário. Arrasou. E essa ferragem também na parte superior, ela também é um cabideiro extensível, retrátil, né? Ou seja, eu uso o maleiro, eu não tenho maleiro, eu consigo ter o aproveitamento Puxa ali. útil e você consegue estar... E naquele quarto tem um exemplo, tem outro exemplo de iluminação indireta. No quarto que a gente viu? Sim. Passa aí, Júnior, pra gente ver, por favor. Aquela foto do quarto com o tapete primeiro ou essa outra Com foto? tapete. Ah, com tapete. Vamos lá pra foto do tapete pra eu ver a iluminação. A gente mostrou a foto do tapetinho da espessura correta e tinha a foto do quarto, que é essa aí que a gente tá vendo, ó. Olha que lindo. Pronto, essa lâmpada, ela está embutida no gesso. Ah. Aí tá vendo esse retângulo? Tô vendo, o retângulo. Ela Ali é tudo lâmpada É ali tudo dentro? lâmpada. E é com essa lâmpada, essa lâmpada que a aí. gente tem aqui no estúdio É. também, mostra aqui, ó, Calango. Essa aqui, em vez de ficar lá solta, nua e crua, não. Ela tá ali dentro, bota de novo aí a fotinho só pra vocês entenderem como fica bonito, ó. Maravilhoso. Pode ser também com fita de LED. O importante dessa iluminação geral é você não ver a lâmpada. Arrasou, fica chique demais. Ó, são os detalhezinhos que a gente vai aprender quarta-feira na Nick Buffet com as meninas. Pra se inscrever e participar, agencialar.com.br. É isso mesmo, né? Ou pelo telefone 2010-8600, que é o telefone da agência lá. Muito bem, então. Obrigada, meninas, por Obrigada terem a você vindo. pela oportunidade, Ó, a Ana P né? deve estar louca, ainda nem vi as mensagens, mas Ana, um beijo, amiga querida. Estamos com muitas saudades, Ana Pleuris. Beijo da Liana. Obrigada, Beijo Priscila. mesmo.